Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! A internet, ela não foi construída com divisões de idade muito claras, né? Não mesmo. Desde o comecinho dela. Pois é, desde a concepção, a rede sempre foi tipo uma grande praça pública aberta. Uma praça onde todo mundo se mistura sem muita distinção. Exato, todo mundo junto. Só que hoje em dia, a pressão para proteger crianças e adolescentes online nunca foi tão grande. E aí a gente esbarra num dilema enorme. O maior desafio que a tecnologia enfrenta agora, na verdade. Como provar a idade de alguém sem sugar, absolutamente todos os dados pessoais dessa pessoa no processo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como dizer para um site que alguém tem mais de 18 anos sem entregar o nome completo, o endereço, o documento de identidade, uma selfie segurando o documento e, de quebra, o histórico de navegação inteiro? É muita exposição para uma informação só. Demais. E é por isso que dou as boas-vindas a mais um mergulho profundo nosso. O material fonte de hoje é um documento legislativo muito fascinante e super recente. É um documento que tenta resolver justamente esse quebra-cabeças da era digital. Estamos falando do projeto de lei número 381 do ano de 2026, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior. E a nossa missão nesse mergulho profundo hoje é entender exatamente como esse projeto propõe resolver esse dilema da verificação de idade aqui no Brasil. O texto exige uma certificação obrigatória para as plataformas digitais, né? É isso. Mas o grande ponto é que ele faz isso com a missão explícita de blindar a privacidade de quem acessa. A intenção por trás desse projeto de lei é preencher uma lacuna regulatória muito perigosa. Porque hoje é meio que terra sem lei nesse aspecto. E sempre com aquela desculpa de que, precisam confirmar se o usuário tem idade suficiente para acessar o serviço. Exato. Eles usam a proteção infantil como passe-livre para coletar tudo. A intenção de proteger é ótima, claro. Mas lendo as páginas desse projeto, confesso que, no início, me soou um pouco como o roteiro de um filme de ficção científica. Nossa, sim. Os termos são bem complexos. O texto fala em criptografia avançada, tokens verificáveis, sistemas de conhecimento zero. A grande questão que fica é se isso é viável no mundo real ou se é só uma utopia legislativa. Porque a necessidade é real. Muito real, mas a execução parece complexa. Ok, vamos destrinchar isso. O coração dessa lei foca em criar mecanismos para serviços que tenham restrição etária. O que afeta em direitos de menores de idade de alguma forma. Isso. E a grande estrela do projeto é a exigência de métodos que a tecnologia chama de privacy preserving, ou seja, métodos de preservação de privacidade. E o que é fascinante aqui é justamente como a lei traz esses conceitos, lá da vanguarda da criptografia, direto para o papel. Para dentro de um projeto de lei brasileiro. Exatamente. O projeto menciona especificamente o uso de tecnologias como Zero Knowledge Proofs. Que a gente pode traduzir como provas de conhecimento zero, né? Isso. E para quem estuda a proteção de dados, ver um termo tão técnico e tão moderno embutido na legislação é um marco imenso. Mas explica pra gente de forma simples, o que é essa prova de conhecimento zero na prática? É um conceito matemático. Basicamente, uma parte consegue provar para outra que uma afirmação é verdadeira sem revelar absolutamente nenhuma informação além da própria veracidade daquela afirmação. Olha, isso parece mágica. É matemática pura, mas parece mágica. Então, para a gente visualizar isso melhor e tirar um pouco desse campo da matemática, vamos pensar numa analogia do mundo físico? Boa? Imagina a figura de um segurança na porta de uma balada. O procedimento normal hoje é a pessoa chegar e entregar a carteira de identidade na mão do segurança. Certo. Ele pega o RG ou a CNH. E aí, naquele pedacinho de papel, ele vê o seu nome completo, a data exata em que você nasceu, nome do pai e da mãe, cidade, número do registro, às vezes o CPF e uma foto.
Ele coleta mentalmente um monte de dados desnecessários. Só para saber uma única coisa. Essa pessoa tem mais de 18 anos. Exato. É só isso que importa para ele. É um excesso de informação gigantesco para uma pergunta que exige apenas um sim ou um não. Pois é. O que esse sistema Privacy Preserving propõe é mudar totalmente essa dinâmica. É como se, em vez de entregar a identidade física cheia de dados, a pessoa mostrasse para o segurança só um aplicativo de celular que acende uma luz verde. Perfeito. A luz verde confirma a idade sem entregar a identidade. Através de criptografia, o segurança não fica sabendo o nome, não sabe se a pessoa tem 18 ou 80 anos, de onde ela é, nada. O sistema entrega só a resposta binária. Sim, está autorizado. Essa analogia ilustra de forma perfeita o princípio da minimização de dados. E essa é a espinha dorsal desse projeto. E o texto vai além da teoria, né? Ele cria obrigações bem práticas. Com certeza, o artigo 7º, por exemplo, ele define de forma muito contundente que a não retenção de dados identificadores é a regra absoluta logo após a conclusão da verificação. Mas espera aí. A gente sabe que o modelo de negócios da internet inteira é baseado em acumular dados. As empresas simplesmente vão verificar e deletar a informação. Sim, é uma mudança de paradigma gigantesca. É ir contra a maré do que o Vale do Silício faz há décadas. Exato. É uma mudança drástica na cultura de armazenamento dessas plataformas. A lei obriga que seja assim. A plataforma não pode de jeito nenhum guardar o dado bruto que ela usou para verificar a idade. A minimização precisa ser total. Nenhuma cópia do documento guardada nos servidores deles. Nenhuma. O projeto ressalta que o tratamento desses dados só pode ocorrer quando for estritamente necessário para o momento da verificação, e só pelo prazo mínimo indispensável para o processo criptográfico rodar. Utilizar dados totalmente anonimizados ou pseudonimizados, ou seja, rompendo qualquer elo com a identidade real daquela pessoa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, Fica mesmo. porque a gente não tem como falar de verificação de identidade hoje em dia sem esbarrar no elefante na sala: a biometria. Ah, o reconhecimento facial. Isso, hoje todo mundo está acostumado a desbloquear o celular olhando para a tela ou usar a digital no aplicativo do banco. O reconhecimento facial virou banal. Banalizou geral. Mas o texto do PL tem uma abordagem bem peculiar sobre isso, né? Ele não chega a proibir expressamente o uso de biometria para provar a idade. Não proíbe, mas cria uma barreira enorme. Um verdadeiro muro de contenção regulatório. A regra diz que só se pode usar biometria ou prova de identidade tradicional se houver uma justificativa técnica extremamente robusta, demonstrando que não existe nenhuma alternativa menos invasiva no mercado. E a coisa não para por aí. Não é só a empresa criar uma justificativa interna e seguir em frente. Eles precisam de permissão. Sim. Esse uso excepcional de biometria precisa ser homologado e aprovado previamente pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uma salvaguarda bem rígida. Desenhada para ser rígida mesmo, porque a biometria é o que a gente chama de dado pessoal sensível. Se uma senha vazar, a pessoa entra lá e cria uma nova. Mas se um banco de dados com escanamentos faciais ou impressões digitais vazar, a situação é irreversível. Ninguém pode trocar de rosto para fugir de uma fraude. Exatamente. É por isso que o projeto exige medidas reforçadas de segregação e não retenção. Isso caso a biometria seja, em última instância, a única saída tecnológica aprovada pela ANPD. Nossa! E lendo mais a fundo, tem uma parte que deve estar tirando o sono do pessoal nas gigantes de tecnologia. A parte da publicidade. Essa mesmo. Avançando pelo texto, a gente encontra uma regra que atinge em cheio o modelo financeiro dessas empresas. O projeto proíbe a vinculação desses dados com perfis de consumo. É um golpe duro no modelo atual de anúncios. A internet hoje é uma máquina de entregar anúncios segmentados, mas a lei fecha essa torneira quando o assunto é verificação de crianças e adolescentes. É uma das diretrizes mais fortes do projeto, com um impacto econômico muito direto. Fica terminantemente proibido usar qualquer informação coletada durante a verificação de idade para alimentar perfis comportamentais. Então, se o sistema seguro descobre que o usuário tem 14 anos, A plataforma não pode usar esse dado para começar a bombardear esse adolescente com propaganda de tênis, jogos ou qualquer coisa direcionada a essa idade. cria-se uma parede de isolamento obrigatória.
entre o mecanismo de segurança e o departamento de marketing da empresa. Perfeito. O departamento de marketing não pode encostar nessa informação. Isso faz todo o sentido do ponto de vista da proteção infantil. E falando em proteção, o projeto também traz a família para o centro da discussão. Apoiando-se muito no que já existe na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Exato. Reforça e especifica os direitos dos pais ou responsáveis legais. O projeto garante acesso, correção, eliminação e portabilidade desses dados de verificação. E mais importante ainda, a lei exige mecanismos fáceis e transparentes para que as famílias possam contestar os resultados. Mas aí me tira uma dúvida. A gente sabe que o papel aceita qualquer coisa. Com certeza. A teoria é linda, a matemática por trás é perfeita, mas na prática diária, a inteligência artificial e os algoritmos de verificação falham o tempo todo. Falham mesmo. Quem nunca tentou abrir o aplicativo do banco de manhã cedo, com aquela cara amassada de sono num ambiente meio escuro e o reconhecimento facial simplesmente não acredita que você é você? E bloqueia a conta inteira. Isso. Como a gente tem certeza de que esses sistemas de verificação de idade do projeto não vão errar absurdamente? Tipo, barrar um adulto legítimo ou, no pior cenário possível, deixar passar uma criança por um ambiente super perigoso. Esse é realmente o calcanhar de Aquiles da verificação. E o projeto tenta solucionar isso com métricas muito rígidas de controle. O texto aborda essa questão do erro tecnológico de forma bem cirúrgica, Obrigando eles a testar. exigindo a documentação constante das taxas de desempenho da ferramenta. A empresa não pode apenas comprar um software de prateleira e instalar. É obrigatório auditar as taxas de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. Vamos dar uma traduzida nisso para quem não respira estatística todo dia. O sistema precisa provar em números o quão bom ele é em acertar quando um adulto é realmente um adulto e quando a criança é realmente uma criança. E, fundamentalmente, escancarar os índices de erro. Mostrar quantas vezes o algoritmo se confunde se ele barra um adulto achando que é criança, que seria o tal falso positivo para restrição. Ou o cenário catastrófico. Quantas vezes ele deixa passar uma criança achando que é um adulto? É um perigo gigante. E essa exigência de transparência nos leva para a arquitetura de confiança que o projeto constrói. Porque não basta a empresa lançar um relatório no próprio site dizendo que o sistema deles é impecável e livre de falhas. Alguém precisa vigiar os vigilantes. Exatamente. A NPD entra como órgão central nesse ecossistema todo. Ela tem o papel de estabelecer os critérios técnicos que devem ser públicos e objetivos. E cabe a ela homologar essas soluções. Mas a NPD não vai bater na porta da sede de cada rede social todo mês para testar o código do software, né? A estrutura do Estado brasileiro nem daria conta de fazer isso. Correto. E é justamente por isso que o projeto cria uma camada intermediária de fiscalização. A verificação prática, no dia a dia, aquelas auditorias contínuas, elas não são feitas diretamente pela ANPD. Quem faz então? Entendi. E essas certificadoras, por sua vez, precisam ser formalmente acreditadas por um organismo nacional de acreditação de muito peso, como o Inmetro ou algum órgão equivalente. Ah, mas aí a gente entra naquele velho problema corporativo. Quem paga o auditor, muitas vezes recebe um relatório simpático. O famoso conflito de interesses. Como a lei impede que uma gigante da tecnologia bilionária simplesmente contrate uma certificadora de fachada que seja super leniente com as falhas do sistema? O projeto preveu exatamente esse gargalo ético. Para evitar esses conflitos, o texto estabelece regras rígidas de independência, exige políticas de prevenção contra influências indevidas e, o mais crucial, determina a rotatividade periódica dos auditores. Uma mesma certificadora não pode auditar a mesma plataforma para sempre. De jeito nenhum. Essa rotação força um nível de escrutínio muito maior. Porque se o auditor atual tentar esconder uma falha para agradar a empresa, o próximo auditor fatalmente vai apontar esse problema no ano seguinte. Eles auditam todo ano? Sim, a frequência das auditorias é alta. Elas devem ocorrer no máximo a cada 12 meses. Todo ano o sistema precisa provar novamente que é seguro e que as taxas de erro estão no limite do aceitável. O cerco se fechando. E falando em regras corporativas e prazos, tem uma parte do projeto que vai dar uma dor de cabeça monumental para as empresas estrangeiras que operam aqui no Brasil. O cronograma de adaptação. Isso. Ele está bem desenhado. As plataformas com sede no Brasil
terão 12 meses a partir da publicação da lei para se adequar a todo esse rigor e conseguir a certificação. Já para as plataformas estrangeiras, o prazo é um pouquinho mais elástico, de 18 meses. Mas tem uma regra aí que muda totalmente o jogo para essas gigantes internacionais. O projeto basicamente dá um recado muito claro. Quer oferecer serviço no Brasil e coletar dados de brasileiros. Então é preciso estar fisicamente sujeito às leis brasileiras. É uma exigência determinante. E é uma questão de soberania digital. O texto estipula que provedores e plataformas estrangeiras são obrigados a indicar um representante legal estabelecido no país. Uma pessoa física ou jurídica para responder por eles. Isso. É preciso ter uma entidade formalmente designada que possa receber as notificações judiciais, ser alvo de fiscalização direta da ANPD e responder legalmente por tudo. E se a plataforma simplesmente ignorar? Se uma rede social gigantesca lá de fora bater o pé e disser que não vai nomear ninguém e que vai continuar operando assim mesmo? As sanções previstas são severíssimas. Se as regras não forem cumpridas, seja por falta de certificação tecnológica ou por recusa em ter o representante legal, a ANPD tem o poder explícito de determinar o bloqueio da oferta do serviço em todo o território nacional. Podem derrubar o serviço no Brasil inteiro. Podem. É uma medida dura, mas vista como a única forma de garantir uma equidade competitiva entre as empresas nacionais e as estrangeiras, além de garantir que a lei funcione na prática. E tem alguma diferença se for um aplicativo só para crianças? Tem sim. O texto dá à ANPD a prerrogativa de reduzir os prazos de adaptação se o serviço for direcionado predominantemente ao público infanto-juvenil. A lógica é simples. Onde as crianças já estão muito concentradas, a urgência de fiscalização vira prioridade absoluta. A fiscalização vem pesada mesmo. Mas mudando um pouquinho de engrenagem, tem uma parte tecnológica do projeto que me chamou a atenção. Ele tenta a pensar na internet não como um monte de ilhas isoladas. Sim, como uma rede conectada. Porque se toda vez que alguém for acessar um site diferente tiver que passar por um processo longo e demorado de verificação de idade, a experiência de navegação vai ficar insuportável. Ninguém vai aguentar. O projeto prevê que essa tecnologia se comunique com o que já existe no país, sem precisar reinventar a roda em cada domínio novo. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê o conceito técnico de interoperabilidade em ação aí. O PL obriga que os sistemas de verificação utilizem APIs abertas e o que o texto chama de etiquetas técnicas. Vamos voltar para as nossas analogias para deixar isso bem cristalino para quem nos escuta. Vamos lá. Imagine que a API é como um tradutor diplomático. É um código que permite que dois softwares completamente diferentes, criados por empresas rivais, consigam sussurrar informações seguras um para o outro numa linguagem comum. Perfeito. E a etiqueta técnica seria tipo um código de barras digital, ou um selo invisível que fica carimbado num vídeo, num jogo ou numa página. Esse selo diz imediatamente para qualquer sistema quem tem permissão para consumir aquele conteúdo. O objetivo dessa exigência é exatamente que esses mecanismos consigam conversar diretamente de forma automatizada. E com quem eles vão conversar? Com o Sistema Nacional de Classificação Indicativa do governo brasileiro. Tudo interligado. Na prática, funciona assim. Se o sistema oficial do governo classifica um filme ou um jogo como inadequado para menores de 16 anos, a etiqueta técnica desse conteúdo já conversa, via API, com o mecanismo de verificação etária do usuário. A restrição é aplicada automaticamente. Em frações de segundo, sem depender de uma configuração manual e demorada do lado da plataforma ou do usuário. Isso cria um ecossistema gigantesco. E para gerenciar tudo isso, para decidir os rumos dessa tecnologia, o projeto cria um grupo técnico consultivo permanente. O artigo 13º? Isso. E olha que interessante a diversidade de vozes que vão sentar nessa mesa. Não é só um bando de programadores decidindo sozinhos o futuro da sociedade online. O projeto coloca na mesma sala representantes da ANPD, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Mais representantes da sociedade civil organizada, das próprias empresas e pesquisadores da academia. É muito raro a gente ver áreas tão diferentes juntas. Do campo da assistência social ao desenvolvimento de software, da educação à justiça criminal, todo mundo dividindo o mesmo espaço para construir uma política de tecnologia. E essa multiplicidade de visões é vital, porque as consequências dessa legislação vão muito além de um simples ajuste de código num servidor.
É aqui que precisamos entender a real magnitude do que está sendo proposto nesse projeto. É uma mudança na base de tudo. Exato. O projeto propõe alterações diretas no próprio DNA jurídico da internet brasileira. Ele não é uma lei que vai existir solta no vácuo. O texto determina a alteração simultânea de 3 leis que são grandes pilares da nossa sociedade moderna. 3 leis de peso. Ele altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a base da proteção infanto-juvenil. Altera o Marco Civil da Internet, que muitos chamam de a Constituição da Internet brasileira, responsável por ditar nossos direitos e deveres na rede, e altera também a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É quase como fazer uma cirurgia de peito aberto na estrutura legal da internet do país. Sim, é uma cirurgia complexa. Imagina essas 3 leis ao mesmo tempo para gravar nelas a obrigação de uma verificação etária segura. É um passo muito monumental. E claro, com isso vem as punições para quem tentar burlar o sistema. O que levanta uma questão importantíssima sobre a dosimetria das punições. Como medir o peso da mão do Estado? O projeto fala em sanções administrativas, multas pesadas, bloqueios temporários e até suspensões definitivas. Mas não é só sair distribuindo multa para todo lado logo de cara. Não. A lei tenta trazer um princípio de proporcionalidade para não destruir negócios legítimos no primeiro tropeço técnico. O texto orienta que, na hora de aplicar as sanções, a autoridade deverá considerar critérios bem variados. A gravidade da infração é um deles, mas também se avalia a boa-fé da plataforma, a cooperação deles nas investigações. A rapidez em consertar o erro? Exato. A rápida implementação de medidas corretivas quando uma falha é apontada e, claro, se há reincidência. Então, no começo, eles podem pegar mais leve. Durante o período inicial de adaptação, a ANPD tem a prerrogativa de optar por ações mais educativas ou advertências formais, desde que a empresa demonstre um plano de conformidade plausível e esteja ativamente tentando resolver o problema. A ideia central da lei não é só arrecadar dinheiro com multas, é forçar uma mudança de comportamento arquitetural profunda na forma como a rede opera no Brasil. Então, o que tudo isso significa no fim do dia para quem está acompanhando esse cenário e para o futuro digital do país? É a grande reflexão. Significa que este projeto de lei de 2026 tenta ser a ponte sobre um abismo extremamente complexo. De um lado desse abismo, a gente tem a urgência inadiável da proteção integral prevista no ECA. A necessidade real de manter crianças e adolescentes longe de conteúdos, predadores e riscos na rede com os quais eles ainda não têm maturidade para lidar. E do outro lado do abismo? Temos os princípios inegociáveis de privacidade e segurança da informação exigidos pela LGPD. O projeto tenta equilibrar essa balança, exigindo que as gigantes da tecnologia usem todo o seu poder computacional astronômico não para rastrear as pessoas, mas para provar matematicamente a idade delas, sem espioná-las no processo. E se for aprovado e implementado corretamente, a forma como o acesso a conteúdos restritos ocorre no Brasil está prestes a mudar radicalmente mesmo. Uma transição gigante. É uma transição filosófica. A gente sai de um modelo obsoleto que diz confie na minha empresa e me entregue todos os seus documentos e dados pessoais, e passa para o modelo tecnológico moderno que diz confie na matemática criptográfica e mantenha os seus dados em segurança sob o seu próprio controle. Privacy by design, né? Exatamente. Ao estruturar essa cadeia toda, envolvendo a formulação de regras claras pela ANPD, auditorias rotativas pelo Inmetro, o uso de tecnologias avançadas sem retenção de informações e essa colaboração contínua entre o Estado, a sociedade e o mercado, o projeto constrói um alicerce ambicioso para a privacidade desde a concepção. A tecnologia passa a servir genuinamente ao propósito de proteção. Sem exigir o sacrifício da intimidade de quem está navegando. Perfeito. O que nos leva a um último pensamento, algo instigante para deixar na mente de quem acompanhou esse mergulho profundo com a gente. Vamos lá. Pensemos no impacto de longo prazo disso tudo. O efeito cascata que uma lei focada em crianças pode causar na sociedade inteira no futuro. É interessante pensar nisso. Se essa legislação for aprovada, ela vai forçar o mercado de tecnologia a dominar, a baratear e a popularizar massivamente essas soluções privacy preserving, como as provas de conhecimento zero. A urgência inquestionável de proteger as crianças vai acabar criando um mercado e uma infraestrutura formidável de anonimato validado. É uma perspectiva muito estimulante. Se a tecnologia de validação sem identificação se consolidar, a sociedade vai se acostumar a provar características sobre si mesma, sem revelar a identidade central. E é aí que a mente explode com as possibilidades futuras.
Pensemos na aplicação disso para os adultos daqui a alguns anos. Se hoje a gente conseguir provar a idade de forma totalmente anônima e matemática para acessar um site, será que num futuro bem próximo não vai ser possível usar a exata mesma tecnologia para provar capacidade financeira na hora de alugar um apartamento? Nossa, revolucionário. Ou comprovar qualificações técnicas e diplomas para uma vaga de emprego remota. Tudo isso sem nunca revelar o nome civil, o gênero, o endereço, a foto ou entregar o histórico inteiro de vida para os algoritmos predatórios das grandes corporações. O que começa como um escudo tecnológico desenhado exclusivamente para proteger o desenvolvimento de crianças, forçando a adoção radical da minimização de dados, tem um potencial de transformação estrutural enorme para todos nós. Para a sociedade inteira. Pode acabar se transformando, ironicamente, na ferramenta fundamental que tanto se buscava para devolver a privacidade e o controle informacional aos adultos, e em absolutamente todas as esferas da vida digital e econômica. É uma ironia fantástica e um desfecho que talvez ninguém tenha previsto inicialmente. O esforço monumental para criar um ambiente minimamente seguro para os menores pode ser exatamente a chave tecnológica que vai libertar todos nós da atual e exaustiva vigilância comercial constante na internet. Fica essa reflexão para todos que acompanharam essa análise detalhada conosco. Continuaremos observando os desdobramentos desse projeto bem de perto. Até o nosso próximo encontro. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!